A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Espaço de diálogo que quer colocar em evidência os talentos da nossa terra, da produção cultural à política, da realidade da gestão pública, os empreendimentos, da economia, enfim, trazer os traços identitários de um povo, de uma gente. E como nós dizíamos no outro programa, da nossa gente grapiúna, da nossa gente sul-baiana. Todas as terças-feiras, às 21h30 e todo sábado, às 18h30, uma entrevista nova para você. No programa de hoje eu estou recebendo uma das maiores referências da cultura do nosso estado, e por que não dizer do nosso país. Ele é dramaturgo, é poeta, é diretor, é ator, foi gestor em diversas instâncias da política cultural do nosso estado, mas antes de tudo é um ser político, e sua arte transmite uma visão de mundo muito bem posicionada. Eu estou falando de Romualdo Lisboa, aquele que talvez seja um dos maiores defensores do legado do inesquecível Équio Reis. E ele é hoje o grande líder do Teatro Popular de Ilhéus, que em 2025 completará seus 30 anos. Romualdo, querido, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria, é motivo de honra estar ao teu lado, saber que você é alguém que representa tão bem a cultura do nosso estado, do nosso país, da nossa gente. E celebrar as vésperas, né, dos 30 anos do Teatro Popular de Ilhéus já é um motivo de, vamos dizer assim, expectativa. Então, depois dessa breve apresentação, que é mínima diante do seu currículo e da trajetória do TPI, queria saber assim, quem é Romualdo Lisboa, ele por ele? Romualdo Lisboa é pai de 2 filhos que me orgulham muito, Juan e Pablo. Eu tenho o prazer de conviver com uma atriz que é atriz do Teatro Popular de Ilhéus, fundadora, Tânia Barbosa. Então, eu sou pai e marido, principalmente. Agora, ultimamente, eu me tornei um quase agricultor familiar. Oh, que bacana. Então, estou trabalhando a terra, plantando, colhendo. Isso tem sido assim um momento muito bacana, né? Quando você faz 50 anos, você começa a pensar nisso. Mas, além disso tudo, eu sou uma pessoa do teatro brasileiro, que tem, assim, no exercício da profissão, talvez a forma mais próxima de se conectar com o mundo, com a realidade. Então, Romualdo é uma pessoa do teatro. Lá em 2003, numa entrevista para o jornal A Região, você disse logo na abertura, talvez uma das suas primeiras respostas, que a população, o povo, devia enxergar a arte como benefício. De lá para cá passou muita coisa por debaixo dessa ponte, muitos avanços e também muitos retrocessos na política brasileira, e um avanço de uma posição conservadora que criminalizava movimentos sociais e a própria arte. Você acha que a população brasileira de lá para cá compreendeu essa mensagem? Enxerga a arte como algo que transforma vidas e que a beneficia? Bom, primeiro eu penso que nós avançamos muito, obviamente, né? Nós construímos existe um projeto de política pública da cultura em curso, novamente em curso agora, que, como você disse, foi interrompido durante 6 anos de, um, de uma realidade paralela, né? Longe do que é da alegria do povo brasileiro, né? Eu acho que é isso, esses 6 anos que nós vivemos de retrocesso do ponto de vista do pensamento do Brasil, ele só evidenciou que o povo brasileiro não é isso, o povo brasileiro não é aquilo que a gente viveu. Nós somos da festa, nós somos da alegria, né? Hoje a gente tem uma clareza muito grande da cultura como direito, né? Eu acho que o jovem Romualdo estava querendo falar isso naquele momento. Sim. E talvez não tivesse ainda as ferramentas necessárias, né, para falar isso. Eu vejo que nós perdemos uma chance muito grande durante
os anos ali 2003, 2004, 2005, porque nós começamos a construir, de fato, uma política pública de cultura, abandonando a política de balcão, abandonando aquela coisa do ser amigo do rei, tá tudo certo. Então a gente começou a ter uma política pública. E Gilberto Gil, naquele momento, disse: não, a gente quer entender o Brasil profundo, a gente quer fazer política pública de cultura para o Brasil. E, de fato, aquilo foi uma grande revolução. Qual é a questão que, para mim, ainda hoje permeia meu pensamento? É que, lá naquele momento, nós não conseguimos trazer para o centro das discussões de política pública a trabalhadora e o trabalhador brasileiro. A cultura, ou seja, o direito à cultura, aquilo que eu estava chamando de benefício, o direito à cultura ainda não faz parte da mesa do trabalhador. Então, assim, quando certamente a trabalhadora, o trabalhador brasileiro senta na mesa da sua casa e discute o orçamento no fim do mês, olha, isso aqui é para o aluguel, isso aqui é para alimentação, para a escola, para isso, para aquilo. Dificilmente a gente tem uma família que diz, ó, isso aqui é para cultura, é para adquirir um livro, é para ir no cinema, é para ir ao teatro, um show de música, para ver um espetáculo de dança. Dificilmente a gente vai ter uma família brasileira que tenha como parte da sua atividade diária esse elemento tão necessário para a vida. Óbvio, a gente tem uma potência que são as mídias de forma geral. Então, está todo mundo consumindo cultura na TV, seja no streaming, seja em outras, né? YouTube, multiplataformas. Mas, assim, aquele hábito de separar o recurso de ir na livraria, ou separar o recurso de ir ao teatro, ao cinema, ainda é um negócio que está longe. E nós perdemos essa oportunidade. Nós, eu digo nós, artistas, produtores brasileiros. Porque naquele momento nós nos colocamos num patamar, parecia que nós éramos especiais. Olha, os artistas, como se a gente fosse extraterrestres, né? Durante a pandemia, durante esse período aí, assim, difícil que nós vivemos, né, de retrocessos, nós começamos a criar um discurso de que nós somos trabalhadoras e trabalhadores da cultura. Por quê? Começou a apertar no bolso. Primeira categoria que parou de trabalhar, parou de trabalhar, última a voltar, então começou a ficar difícil viver. Músicos vendendo instrumentos, equipamentos e tal. Quer dizer, só naquele momento a gente se sentiu parte da classe trabalhadora. E durante a pandemia, eu acho que dei um salto nesse pensamento, que é o de alguma forma, dizer não a essa ideia de que o que nós fazemos é trabalho, nesse conceito restrito de trabalho. Trabalho, o conceito original de trabalho é de uma coisa ruim, é um castigo. Então, é óbvio que nós trabalhamos, claro, e que o fruto do nosso trabalho ele tem que ser remunerado, muito bem remunerado. A gente sabe disso, mas eu acredito muito que nós temos uma função que está muito além do trabalho, que é de preparar o terreiro para brincar. É isso que a gente faz. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Nós, artistas, produtores culturais, nós precisamos entender que o campo em que a gente vive, que a gente trabalha, ele é vital para a humanidade. Mas ele é vital em um outro lugar. Não é o mesmo lugar do sustento diário.
É o desafogo da desesperança, É Romualdo? o desafogo da desesperança. É o lugar, é o lugar, é o lugar de ser feliz, entendeu? É o lugar de brincar, que é alguma coisa que a gente abandona, né? A gente vai ficando adulto, aí começa a ter responsabilidades e vai abandonando esse lugar, o Verdade, lugar de brincar. verdade. E os artistas talvez sejam os aqueles que podem fazer a gente retomar esse lugar de brincar. Faltou dizer na apresentação que é um filósofo, Romualdo Lisboa. Que bom te ouvir, que bom Pois ouvir é. essas reflexões. Isso nos anima, isso nos entusiasma, no verdadeiro sentido da palavra, entusiasmar, que é trazer o espírito da divindade para dentro, qualquer divindade que ela seja. Eu sou fiel do culto aos orixás, então quer dizer que beber da fonte da energia viva, daquilo que emana da natureza, é para nós motivo vivificante, né? Então, ouvir você falar da forma comprometida e apaixonada que você fala sobre a arte é inspirador para todos nós que trabalhamos com a arte ou para aqueles que nos acompanham que estão tendo a arte como desafogo de sua desesperança. Vamos falar um pouco dessa trajetória. Então, 1995, surge o Teatro Popular de Ilhéus. E para as gerações que não conhecem, conta um pouco para a gente quem foi e qual a importância do grande e inesquecível Équio Reis. Bom, ele é um dos fundadores do do Teatro Vila Velha, que foi fundado por uma companhia de teatro, que é a Companhia dos Novos. Bom, isso aconteceu lá nos idos de 1965. Jovens artistas se juntaram a um professor chamado João Augusto e resolveram abandonar a escola de teatro. Era a primeira turma da primeira escola de teatro. E eles abandonaram por não concordarem com alguns posicionamentos da direção da escola de teatro. João Augusto reuniu Équio, Otton Bastos, Carlos Petrovich, Teresa Sá, e outras tantas figuras, e criaram a Companhia dos Novos. A Companhia dos Novos estreou seu espetáculo, seu primeiro espetáculo, aqui na cidade de Itabuna. É quase como quem diz assim: olha, vocês estão olhando só para os próprios umbigos, existem outras Bahias. E eles vieram estrear aqui, em Itabuna, o primeiro espetáculo. Bom, a Companhia dos Novos e o Teatro Vila Velha se tornou, durante a década de 1960, 70, um espaço de absoluta resistência ao regime militar. Grandes nomes da cultura brasileira surgiram ali no palco do Teatro Vila Velha, como Gil, Caetano, Tom Zé, né, Bethânia, tantas figuras nasceram praticamente ali, são filhos, eles não cansam de falar isso. E Équio viveu esse processo todo, né? Équio é a figura que transita na arte em vários campos, né? Ele era um incrível figurinista, incrível aderecista, um diretor de teatro espetacular, escrevia muito bem. Équio compunha, ele tinha assim mil facetas no universo da arte. Na década de 1980, final de 80, quando Ilhéus faz o centenário, ele vem para Ilhéus para ajudar Valdemar Nobre, um grande ator, diretor, né, baiano, que ia fazer o centenário de Ilhéus. Um desfile em praça, na Avenida Soares Lopes e tal, e Équio veio fazer os figurinos. Apaixonou-se, obviamente, pelo lugar. Podia ser diferente, né? E criou relações, né, pessoais, e criou relações afetivas que o trouxeram de volta na década de 1990.
Em 1995, 94, 95, um grupo Caras e Máscaras, um grupo assim super importante da região, né? Rita Santana, Sim. Jorge Batista, Thelma Sá, Teresa Sá, figuras assim, né, emblemáticas do cenário teatral da região. Eles eram Caras e Máscaras e propuseram na Casa dos Artistas um projeto chamado Terça 3. E o que era? Era um diretor, dois atores, atrizes, um diretor, diretora, dois atores, atrizes, que se juntavam, montavam um espetáculo e apresentavam 3 vezes na Casa dos Artistas. Bom, isso era num sorteio. Eu fui sorteado para para montar um espetáculo junto com Pedro Matos e uma atriz jovem que não vive aqui na região mais, que era TT Sotero. Então, a gente montou Amor por Anexins, de Arthur Azevedo, uma peça muito conhecida, né, da dramaturgia brasileira. E um belo dia termina o espetáculo e eu tô vendo aquela figura ali na recepção da Casa dos Artistas, cabelo grande, um rabo de cavalo, né, alto. E ele tá ali sentado e eu desmontando, né, o espetáculo. Aí, numa passada, ele disse: Ó, quero falar com você. Eu disse: Tá. E aí, quando eu voltei, ele disse: Vamos beber uma cerveja aqui do lado? Eu disse: Vamos. E lá, Convite irrecusável. irrecusável. E lá ele disse assim: Você quer fazer teatro? Muito teatro. Ele falou um palavrão, óbvio. Eu disse: Quero. E ele disse: Então, vamos criar um grupo de teatro? Eu disse: Vamos. Como é que funciona? Até aí eu não entendia dessa lógica de grupo e tal. Ele disse: Ó, eu sou de uma companhia de teatro que. E eu queria fazer a mesma experiência aqui em Ilhéus. E eu queria te convidar para fazer isso comigo. Ele disse: Ó, eu tô com algumas pessoas, tô de olho em algumas pessoas. Vamos reunir? Vamos. Ele disse: Eu já tenho o nome do grupo. Eu disse: Qual é? Ele disse: Teatro Popular de Ilhéus. E aí, naquele momento, ele me disse assim: Ó, mas a gente não pode fazer só um grupo. A gente precisa criar um movimento cultural. A partir desse movimento, esse grupo pode resistir ao tempo. E foi exatamente isso que a gente fez. Nós reunimos Tânia Barbosa, minha companheira, Tereza Damásio, Franklin Costa, Adelson Costa e Fabão. E essa turma montou Val Cacau. E essa turma montou a história engraçada e singela de Fuscão, o Quase Capão e o Cabo Eleitoral. E esse espetáculo foi para a rua ali agosto, por isso que a gente acha que em agosto é o aniversário do Teatro Popular de Ilhéus, porque a gente foi para a rua com esse espetáculo. E assim, foi uma experiência incrível. Que ficou com a gente até 2001, quando faleceu aqui em Ilhéus de um infarto fulminante. Foi assim um baque enorme e por sorte nossa, Valdemar Nobre, esse ator incrível baiano, veio para o enterro de Équio e nesse momento assim tão triste, eu já tinha abandonado a ideia do Teatro Popular de Ilhéus, Tânia também, todo mundo muito triste, e Valdemar disse: Não, você não entendeu o que é que eu estava fazendo? Não pode parar, não pode acabar. Continua vivo, ele está vivo. E aí eu disse: Cara, vamos fazer? Vamos. E aí a gente estreou um espetáculo que ele havia dirigido, A Via Sacra, uma Via Sacra escrita por Henri Guéon. E depois disso a gente não parou mais.
Que bom que vocês não São, pararam e mantiveram o legado de Eck. desde 1995, são mais de 40 espetáculos que a gente montou até aqui. E assim, óbvio, a gente vive até hoje, de alguma forma, com o legado de todo o aprendizado com Eck. Eck ensinou a gente de cortar tecido a pensar um espetáculo inteiro. Então, eu estava conversando com a filha dele outro dia, Isabel Reis, e eu estava dizendo para ela que durante toda a minha trajetória como diretor, a cada espetáculo que eu montava, eu sonhava com Eck. E ele vinha brigar comigo, porque a gente brigava muito. Brigava muito no processo de criação, brigar no sentido de discutir muito as coisas, de ir até a última, sabe, o último fio de cabelo para deixar tudo muito bem feito, ajustado. E ele, o sonho que eu tive há alguns dias com ele veio, eu estava no hall de um hotel e ele passou, eu vi, eu comecei a andar atrás dele dizendo, não, mas eu vi a hora que ele, eu vi o corpo, eu vi que ele foi enterrado, como é que ele está aqui? E aí fui, aí chegou no momento que ele parou, voltou e me abraçou e não disse nada. Ele só me abraçou e eu acordei. E é isso, que tá vivíssimo. Tá Em cada vivíssimo. espetáculo, em cada memória. Tudo que a gente faz, ele tá vivo. Sabe, o jeito dele. Que eu tenho um trabalho espetacular, eu fico super emocionado, porque ele tem um trabalho espetacular, que é uma narração num filme, que é O País de São Saruê, se não me engano, que é talvez uma das coisas mais primorosas, a narração de Eckio naquele filme. Né? Eckio foi ator do cinema novo, foi galã de cinema durante muito tempo, foi carnavalesco, foi, sabe, dono de boutique de moda, fazia vestidos incríveis, fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eckio é uma figura, assim, incrível da que cultura precisa ser brasileira. conhecida por essas novas gerações, né? Essa figura que precisa ser conhecida. Nós temos um projeto que, assim, eu acho que é fundamental para a história do Teatro Popular de Ilhéus, é que em 2025 a gente tem um memorial de Eckio Reis. Muito bom, magnífico. Com toda a produção dele, ou tudo que a gente conseguir levantar da produção dele, para que as pessoas conheçam mesmo, porque de fato ele é, assim, Eckio era um homem de teatro, sabe? Era uma pessoa do teatro, que vivia o teatro. E a gente aprendeu isso com ele. Esse programa, ele despretensiosamente acaba se tornando um documento histórico do Teatro do Sul da Bahia a partir da narração das memórias de Romualdo Lisboa e desse tributo que muito generosamente ele faz a essa grande referência de todos nós, seja aqueles que conviveram com eles ou aqueles como eu que conhecem pela memória, pela história, pelas contribuições, o grande Eckio Reis. Não dá para falar das 40 peças, mas dá para falar das mais recentes. Então, eu queria colocar aqui algumas imagens e pedir para você comentar a inspiração para esses espetáculos, como vocês têm percorrido o território nacional e agora tem novidade, Teatro Popular de Ilhéus na Alemanha, né? Então, começa para a gente esses espetáculos. Esse espetáculo é Boré PTI 1, que é um espetáculo todo falado em tupi, a língua originária da nossa região, e um trabalho assim magnífico da professora Consuelo, do professor Catu Tupinambá, de traduzir as minhas palavras para o tupi. E ele é um espetáculo assim que a gente curte muito, estreou em 2023, em junho de 2023. Diversas apresentações na UESC. A gente já apresentou muito Itabuna, na região, tanto. Já fizemos um festival em Salvador esse ano, Maré de Março, um festival
incrível. Fizemos o Cena Nordeste, Maceió, e agora em agosto, dia 8 de agosto, a gente apresenta em Frankfurt, um festival que nós fomos em 2019, com 2 espetáculos, Teodorico Majestade e um espetáculo de bonecos, Baltazar. E agora a gente volta para esse festival com Boré PTI, que eu acho que é um espetáculo assim que surgiu de uma tentativa nossa de descobrir como fazer teatro depois da pandemia, depois de tudo que a gente viveu na pandemia. Então, é um espetáculo que fala disso, né? Que quer dizer assim, olha, a gente está um tanto perdido, né? A gente está um tanto desolado com o que a humanidade se tornou ou se revelou durante a pandemia, e a gente precisa de alguma forma dialogar com os nossos ancestrais, e aí obviamente há uma leitura da necessidade de nos conectarmos com os povos indígenas, os povos originários, que são os nossos parentes que estão nesse território de Ilhéus, Una, Guararema, que são os Tupinambá de Olivença, que estão aí numa luta de resistência, uma tentativa enorme de demarcação de seu território, e o espetáculo trata exatamente disso, né? A gente busca falar sobre o tempo. O tempo para os povos indígenas é diferente do tempo para nós, que a gente concebeu, né? Então, o tempo para os povos indígenas ele é cíclico. E eu lembro que numa conversa com um ancião cacique jaguara da aldeia Tupã, ele disse, eu perguntei para ele, seu Jaguara, me fale do tempo, o que é que o senhor pensa do futuro? O que vai ser o futuro? Aí ele disse, futuro? Ih, acabou. Ih, começou de novo. Ixi, olha o futuro de novo. Quer dizer, é tudo agora, né? É tudo agora. E isso, obviamente, mexe muito com a gente, como quem quer, de alguma forma, dialogar com o público sobre uma possibilidade de mundo melhor, de mundo mais vivo, né? E porque a gente vive, assim, a gente viveu um momento terrível de morte, né? A gente perdeu e dessa muitas necropolítica. E a gente perdeu muita gente. E aí, assim, os conceitos de necropolítica apareceram como... Parecia que a gente estava lendo ao sair na rua, lendo ao ver o noticiário. Então, assim, a gente precisa de alguma forma virar isso aí, virar esse jogo, né? A arte com esse refrigério, mas também com esse posicionamento contundente de denúncia, né? Esse espetáculo, eu considero assim uma coisa, sabe, assim, ele é meio místico, né? Porque eu sou um marxista, materialista, dialético, mas eu tenho um calor, uma vontade enorme de estar próximo das pessoas de santo, de terreiro da nossa região. Então, por exemplo, eu sou muito próximo de Manhusa, eu vou muito ao terreiro de Manhusa, sou muito próximo de Malu, de Marlúcia, né, Marlúcia Mendes. Eu sou muito próximo das pessoas de santo, que é algo que assim é muito vivo para mim. E eu tive a oportunidade uma vez de ver a cabocla Jupira, que é uma cabocla de Manhusa. E eu vi a cabocla falando. E durante a montagem de Boré PTI, os atores, as atrizes não falam em tupi. Somente um, que é meu filho, acho que ele tem prerrogativa de dizer, eu posso falar em tupi, ele é um indígena, assim como eu, ele diz assim, ele fala em tupi, mas o elenco não fala. Quem fala são os próprios indígenas num totem no centro da cena. O espetáculo é uma grande roda, o público fica em volta. E no centro da cena quem fala são os indígenas.
E nós gravamos isso, né, no estúdio da UESC. E é incrível como quando Nádia Cauã, que é uma pessoa da medicina natural, sabe? É uma figura assim incrível, é uma pessoa que vive no coração de todos nós. E ela começou a falar em tupi, né? Então ela parou de frente para a câmera e ela começou a falar. Eu estava do outro lado da câmera e eu fiquei impressionado e disse, gente, essa é a língua da cabocla. Essa é a língua da cabocla. Essa é a língua ancestral da gente. Essa é a sabedoria que se quer. E é a sabedoria, cara. E assim, olha que fazer esse espetáculo pra gente é um negócio assim absolutamente incrível, porque a gente, de alguma maneira, a gente consegue religar as pessoas que se conectam ali naquela roda, a gente consegue religar essas pessoas a esse nosso universo ancestral. E fazer isso na Europa agora, em que a gente teve há pouco tempo Nega Pataxó assassinada, que os conflitos de terra aqui no sul da Bahia, no extremo sul, ficam cada vez mais acirrados, essa iminente possibilidade de demarcação das terras do povo tupinambá, eu acho que vai ser muito bacana. E além do Teatro Popular de Ilhéus, a gente vai levando Catu Tupinambá com a gente, que é mestre, ele é uma figura assim, incrível, fundador de uma escola indígena, a escola de Abaeté, e Catu vai com a gente, ele vai levar uma exposição de fotografias do acervo dele, da construção dessa escola, que é uma escola indígena, que os professores, os funcionários, o motorista do ônibus escolar, todos são indígenas. E ele vai falar, né, para o público de Frankfurt, que vai ao festival, sobre uma tentativa de retomada de algo que é tão nosso, né? De algo que é tão vital para a gente. Quem não tem uma relação com os povos originários, né, do Brasil, quem não tem? E ele vai levando essa exposição fotográfica e vai ser muito... eu estou com uma expectativa muito grande de ver Catu, Tupinambá, falando para o público de Frankfurt, sabe? Falando diretamente para o colonizador. Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, ele diz que a maior arma contracolonial é a afirmação da identidade dos povos originários, da nossa gente. Eu acho que Borepeteni, Catu Tupinambá, Romualdo Lisboa, o Teatro Popular de Ilhéus está construindo isso, né? Durante seus 30 anos, é a afirmação da nossa identidade ancestral, da nossa identidade cultural, enfim, memória, resistência, ancestralidade, combate a essa estrutura patriarcal, essa dominação avassaladora de um capital especulativo, enfim, tanta coisa para dizer, mas nosso programa chegou ao fim, nós estamos recebendo até algumas mensagens ali de que está acabando. E, Romualdo, queria que você dissesse como é que o telespectador pode acessar o TPI através das redes sociais, YouTube, Instagram, enfim, as multiplataformas, para poder também prestigiar esse trabalho e os possíveis apoiadores, né? Porque a gente tem os espaços de captação de recursos públicos, mas a iniciativa privada também pode apoiar o teatro, as artes e colaborar com essa construção de um teatro que fale das nossas raízes, da nossa identidade. E aí, nessa deixa, você também já deixa sua mensagem de até breve, porque depois desse nosso primeiro encontro, eu vou gostar que você venha muito aqui, traga a turma do TPI para a gente fazer outras formas de programa e falar sobre arte, sobre cultura no Naquela Mesa Entrevistas. Bom, eu quero já agradecer mais uma vez o convite. Fico muito feliz e honrado de estar aqui. Acho que esse espaço, como é um espaço fundamental para a sociedade, né? Estar na contramão, né, de tanta coisa que acontece de ruim. Acho que é muito bacana. Estou feliz de estar aqui. E, bom, o Teatro Popular de Ilhéus está em todas as redes sociais, né? A gente tem um canal no YouTube que é o TPI Flix, que a gente criou durante a pandemia e é onde a gente manteve contato com o público durante aquele período
de isolamento, né? A gente seguiu totalmente todas as indicações do Ministério da Saúde, mesmo quando a gente não tinha Ministério da Saúde. E aí a gente criou o TP Flix. Lá você tem espetáculos de muitos espetáculos, desde Teodorico Majestade, tem um documentário de Teodorico Majestade, um documentário dirigido por Elson Rosário, que é uma figura incrível, que certamente tem muita história para contar aqui. Elson, nós estamos te esperando, já já você chega aqui. Tem muita coisa no nosso canal do YouTube. A gente tem um site, teatropopulardilhéus.com.br, que é um site também que você vai ter bastante informação. E, assim, a gente está em processo de montagem de um novo espetáculo, o Visconde Partido ao Meio no Levante Otchucaione, que é uma guerra que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, que se espalhou pelo Nordeste durante o século XVII, e a gente está contando isso num novo espetáculo. Para além disso, o Teatro Popular de Ilhéus está em vias de iniciar a construção do seu espaço, da sua sede própria, que é o Teatro Popular de Ilhéus, lá no Pontal. A gente está aí finalmente terminando todos os trâmites de documentação do terreno, que foram quase 3 anos numa luta desenfreada para que os documentos fossem de fato legalizados e tal. E aí eu acho que já está nos finalmente. E aí, obviamente, a gente vai precisar de muito apoio para a construção desse teatro. É um teatro lindo, que tem aí, assinado por Carl von Hauenschild e Paulo Rosário, nosso querido Paulo Rosário, que é um arquiteto, era iluminador do Teatro Municipal de Ilhéus, acompanhou o Teatro Popular de Ilhéus durante anos, viajou o Brasil com a gente, iluminando nossos espetáculos. E agora é um arquiteto incrível, com um livro maravilhoso lançado, e ele está trabalhando nesse projeto de teatro da gente, que deve ficar pronto aí em 5 anos no máximo. E agora a gente espera que nesse segundo semestre a gente inicie o processo de captação de recursos, e aí a gente vai precisar da iniciativa privada, sim. Com certeza, e todos os esforços da comunidade subaiana, porque é patrimônio da cultura de nossa gente. Romualdo, muito obrigado. Eu quero já antecipar o convite para vir falar do Visconde Partido ao Meio antes da estreia, para a gente fazer esse movimento aqui em Itabuna também, e eu tenho certeza que você vai transitar entre Itabuna, Ilhéus e toda a região. Então, deixar o nosso convite a você que acompanha o Teatro Popular de Ilhéus, a você que é empresário, invista nas ações culturais do Teatro Popular de Ilhéus, e a você que é gestor público, para além dos editais, uma política perene de fomento à cultura, ao teatro e, em especial, a essa instituição do patrimônio cultural de nossa gente, que é o TPI, Teatro Popular de Ilhéus. Esse foi o Naquela Mesa Entrevistas, feito, como você sabe, sempre especialmente para você.